Olá, gente! Nesta aula, vamos então ver como se faz o cálculo das temperaturas no condensador e no refervedor da coluna, assim como a temperatura em cada estágio também da coluna. Só relembrando o problema que estamos lidando, então temos uma coluna de destilação em 8 estágios, a alimentação é feita no 4º estágio e temos aqui duas correntes de saída, a corrente U e a corrente L. Todas as vazões aqui das correntes de vapor, elas são iguais e as correntes líquidas são diferentes. Então, vamos primeiro aqui analisar a representação desta coluna e vamos pensar aqui olhando para o condensador. O condensador recebe uma corrente de vapor e ele vai fazer a condensação total desta corrente para uma corrente líquida que vai se dividir em uma corrente que retorna para a coluna e a nossa corrente U. Para que haja o menor gasto de energia aqui, precisamos então garantir que a corrente líquida que sai do condensador, ela seja uma corrente de líquido saturado. Então, estamos lidando aqui com a temperatura do ponto de orvalho deste vapor e a corrente de saída será uma temperatura do ponto de bolha desta corrente. Aqui seria uma temperatura da corrente fria, que seria, por exemplo, água, tá? E se a gente for olhar esse sistema aqui, temos a temperatura de orvalho, eu chamei aqui a corrente de C, né? E temos aqui a corrente de bolha de C e a temperatura aqui da água. Então, podemos dizer o seguinte, esta temperatura da corrente de água, a menor temperatura, logo depois temos a temperatura da corrente líquida, que vem ser menor, né, do que a temperatura da corrente de vapor, que é vapor saturado. Agora, se formos olhar aqui para o refervedor, temos a situação contrária, né? Então, temos líquido aqui saindo e vai ter aqui uma mudança de fase, né, de líquido para vapor. Então, este vapor aqui, ele vai precisar ser vapor saturado, por isso temos uma temperatura de orvalho aqui e temos uma temperatura de bolha saindo. Neste caso, temos uma corrente de vapor que vai fazer o aquecimento dessa corrente que está entrando aqui no refervedor. A temperatura do vapor vai ser a maior de todas, seguida então da temperatura de orvalho aqui, R, e depois a temperatura menor dessas três será a temperatura de bolha de R, porém ela vai ser maior do que essa corrente aqui, né? Do que essa temperatura de bolha C. Então, a gente chega nessas relações entre as temperaturas da coluna de destilação. Agora, se formos olhar cada estágio, se a gente estiver olhando as correntes líquidas, né? Cada estágio aqui, estamos tendo, então, uma relação de equilíbrio, onde temos líquido saturado descendo e vapor saturado subindo. Então, neste caso, a gente pode calcular essas temperaturas como se cada estágio aqui fosse o ponto de bolha em relação ao líquido, tá? Então, o estágio 2 é o ponto de bolha, o 3 também, e por aí vai. Então, assim, podemos fazer a determinação da temperatura em cada estágio. Ou então, podemos olhar as correntes de vapor que estão subindo, temos o vapor saturado, e cada estágio seria correspondente ao ponto de orvalho desta corrente. Nos dois casos, nós já temos as composições, né, as frações molares de cada componente em cada estágio, e com isso a gente já sabe a pressão da coluna, e com isso a gente consegue facilmente calcular a temperatura em cada estágio. Vamos resolver este exercício na próxima aula utilizando o MATLAB. Até mais!